Nessa aula do nosso curso de Geometria Plana, nós vamos estudar os ângulos formados por duas retas paralelas interceptadas por uma transversal. Esse conhecimento é fundamental para a resolução de diversos exercícios de geometria plana que a gente vai ver aqui daqui para frente. Até para exercícios que esse conhecimento não é fundamental para a resolução, ele pode agilizar a resolução. Você vai conseguir resolver exercícios de maneira bem mais ágil simplesmente por saber isso daqui. Então vamos lá. Se eu tenho duas retas paralelas, esse símbolo aqui desses dois tracinhos nessas duas retas indica que elas são paralelas. E tem uma outra reta que cruza elas. Isso são retas paralelas interceptadas por uma transversal. Fazendo isso, interceptando duas retas paralelas por uma transversal, a gente forma 8 ângulos. Eu chamei aqui de ângulos A, B, C, D, E, F, G e H. Se vocês repararem, e essa figura aqui do desenho de baixo, dos ângulos aqui de baixo, é uma cópia da figura dos ângulos de cima. Se a gente pegar isso daqui e colocar aqui em cima, vai ser igualzinho, vai coincidir certinho. E tem alguns ângulos aqui que eles são iguais. Vocês observam que eu pintei alguns de verde e outros de vermelho. Todos que estão pintados de vermelho, eles têm uma mesma medida. Vamos dizer que eles têm a medida x graus. E todos que estão pintados de verde, eles têm uma outra medida. Vamos chamar essa medida de y. Os verdes podem ter y graus. E se vocês observarem aqui, por exemplo, o ângulo A e o ângulo C, eles são ângulos opostos pelo vértice. Isso a gente viu lá na aula de ângulo. O que são ângulos opostos pelos vértices? A gente viu em detalhes isso lá, mas eu vou explicar aqui para vocês rapidinho. Se eu tenho duas retas que se cruzam, nesse ponto aqui elas se cruzam, eu formo ângulos opostos pelo vértice. Então os ângulos opostos pelo vértice eles são iguais. Esse ângulo é igual a esse e esse daqui é igual a esse. Isso são ângulos opostos pelo vértice. Caso você tenha alguma dúvida em relação a isso, volta lá na aula de ângulos, dá uma revisada. Então eles são opostos pelo vértice, esses daqui também são opostos pelo vértice. Como o de baixo é uma cópia do de cima, é a mesma coisa. O E e o G são ângulos opostos pelo vértice, e o H e o F são ângulos opostos pelo vértice, por isso eles são iguais. E aqui eu vou mostrar para vocês agora alguns pares de ângulos especiais. Eu vou começar pelos ângulos correspondentes. O que são ângulos correspondentes? Lembra que eu falei que a figura de cima é uma cópia da figura de baixo? Então o ângulo que está na parte de cima, do lado direito, aqui, que é o ângulo A, ele vai ser correspondente ao ângulo E, que na figura de baixo ele está na parte de cima e na direita, A e E. A mesma coisa para o B e o F. O B está na parte de baixo desses 4 ângulos aqui e à direita. O F também na parte de baixo e à direita. Eles são correspondentes. A mesma coisa, D e H estão na parte de cima à esquerda e C e G. D e H, C e G, que está na parte de baixo à esquerda. Os ângulos correspondentes eles têm a mesma medida, eles são congruentes, e isso é bem óbvio, até mesmo porque a figura de cima é a cópia da figura de baixo. A gente pode pensar assim, se eu pegar esse ângulo aqui e escorregar aqui, ó, eles são o mesmo. Mesma coisa para esse aqui, peguei esse ângulo D. Se eu vier escorregando aqui essa figura e botar ela em cima aqui da de baixo, ó, dá na mesma. Esses são os ângulos correspondentes. A gente tem também os ângulos alternos e os ângulos colaterais. O que são ângulos alternos? Alternos a gente lembra de alternância, ou seja, eles estão em lados alternos, em lados diferentes. O que é um lado aqui de um ângulo? Se eu pego aqui a reta transversal, esse pedaço aqui, ó, para cá, é um lado. E esse outro pedaço para cá é outro lado. Então, para cá eu tenho um lado, para cá eu tenho outro lado. Vou até pintar aqui de uma cor diferente. Para cá é o outro lado. Olhando aqui para essa figura, a gente pode chamar de lado direito e lado esquerdo. Isso são ângulos que estão em lados opostos. Os ângulos que estão desse lado, A, B, E e F, eles estão em lados opostos aos ângulos que estão do lado esquerdo, que no caso é o D, C, H e G. Isso são lados opostos. Dentro dos ângulos alternos, ou seja, alternância, lados opostos, nós temos os ângulos internos e os externos. Os ângulos internos são os ângulos que estão aqui na parte de dentro. Entre as duas retas paralelas, essa parte de dentro aqui,
A gente olhando assim, a gente enxerga isso aqui como sendo a parte de dentro. Os ângulos que estão aqui dentro, os 4 ângulos que estão aqui dentro, são os ângulos internos. Quais são os ângulos internos dessa figura? É o C, o B, o H e o E. E os ângulos externos são os ângulos que estão do lado de fora. Eles estão acima da reta paralela ou abaixo da outra reta paralela. Então vamos estudar esses casos aqui, ó, alternos internos. Interno, quais são os ângulos internos? São esses do lado de dentro aqui. Se eu pegar o B, qual é o ângulo alterno ao B? Nessa figura de baixo, alterno B, a gente tem o H e o G, mas a gente quer o alterno interno. Então qual é o interno interno? É o H. Por quê? Ele está do lado diferente do lado do B, o B está do lado direito, o H está do lado esquerdo, e os dois estão na parte de dentro, ou seja, eles são alternos internos. Quais são os outros pares de ângulos internos que a gente tem? A gente tem o C e alterna ao C na figura de baixo, ou seja, do lado contrário do que está o C está do lado esquerdo, do lado direito a gente tem o E e o F, mas a gente quer o alterno interno, então o alterno interno do C é o E. Então os ângulos B e H são alternos internos, C e E é a outra dupla de alterno interno. Característica dos alternos internos, são iguais, tanto os internos quanto os externos são iguais. Quais são os alternos externos? Os ângulos externos a gente tem aqui, esses 4, AD, F e G. Então vamos ver aqui o A. Qual é o alterno? Os alternos do A, da figura de baixo, o H e o G, mas é alterno externo, então eles são externos. O A é externo, alterno externo é o H. E do D, alterno ao D. Na figura de baixo, nós temos o E e o F, mas é alterno externo. O D é externo, então a gente tem que ver o alterno externo. É o F. Então a gente tem a dupla A e G e D e F como alternos externos. E os ângulos colaterais? Os colaterais, eles estão do mesmo lado. Ou seja, A e o B, E e F são colaterais, porque são todos do mesmo lado. O mesmo raciocínio que a gente fez de alternos internos e externos, a gente vai fazer com colaterais internos e externos. Então vamos estudar aqui os ângulos internos. O B, por exemplo. Qual é o interno do B que está ao mesmo lado do B? É o E. Então B e E formam uma dupla de colateral interno. E qual a característica dos colaterais? Eles são suplementares, todos eles, os colaterais internos e os colaterais externos são suplementares. O que são isso, ângulos suplementares? A gente viu lá na aula de ângulos também. Se você tem alguma dúvida o que são ângulos complementares, suplementares, replementares, dá uma conferida lá. Os ângulos suplementares são os ângulos que a soma deles é igual a 180 graus. Então vamos dizer aqui, colaterais internos são suplementares. Então colateral interno do B é o E. Então vamos supor que o B seja 100 graus. Se o B for 100 graus, o E é quanto que falta para chegar em 180. Se o B é 100, o colateral interno do B só pode ser 80 graus. Qual é a outro par de colaterais internos? Eles estão do mesmo lado. São os que estão do lado de cá, o lado esquerdo, na parte de dentro. Estão do mesmo lado, ó, C e H, e na parte de dentro. E nós temos também os colaterais externos. Externos a gente tem aqui o A. Quem é o colateral externo de A? É o outro lado, é na outra figura que está do lado de fora e no mesmo lado do A, por serem colaterais. Então A e F são colaterais externos, com o mesmo raciocínio, D e G são colaterais externos. Se o A for 30 graus, por exemplo, F obrigatoriamente tem que ser 150 graus. Então vamos fazer agora alguns exercícios para a gente praticar isso daí. Primeiro exercício. A questão é a seguinte, ela nos dá essa figura aqui e ela quer saber quem é A e quem é B. Essas duas retas, elas são paralelas. Por esse símbolo aqui a gente percebe que elas são paralelas. Essa reta daqui é a transversal que intercepta essas duas paralelas. Eu sei que esse ângulo aqui é igual a esse, porque eles são alternos internos. Lembra que os ângulos alternos internos são iguais e os alternos externos também são iguais. Então eles estão do lado de dentro das retas paralelas, os dois, e tem um de cada lado. Isso faz deles alternos internos. Com essa informação, eu posso escrever o quê? Que 2A menos 20 é igual a B.
já que B é igual a 2A menos 20. E outra coisa que eu sei, se eu somar esses três ângulos aqui, isso vai me dar um ângulo raso. O que é um ângulo raso? Volta lá na aula de ângulos. Ângulo raso é o ângulo de 180 graus. Então, como isso aqui é uma reta, esses três ângulos eu somando vai me dar um ângulo de 180 graus. Então, eu tenho o quê? B mais 90, aqui eu sei que é 90 por causa desse símbolo, esse é o símbolo do ângulo de 90 graus, mais 3A é igual a 180. Com essa informação aqui, eu posso fazer um sistema de equações para encontrar quem é A e quem é B, já que eu tenho duas equações e duas incógnitas. Vamos arrumar aqui direitinho para a gente fazer o nosso sistema. Vou jogar letras para um lado e número para o outro. O B passa para cá trocando sinal e o 20 passa para lá trocando sinal. Aqui vai ficar 2A menos B é igual a 20. E aqui, o que a gente faz? 3A mais B é igual a 180 e esse 90 passa para cá trocando sinal. Vai ficar 180 menos 90. 180 menos 90 é 90. Então eu vou jogar essa equação aqui embaixo para a gente ter o nosso sistema aqui organizado. Vamos resolver esse sisteminha aqui. Fazer por soma, já que eu já vou conseguir cortar aqui o mais B com menos B. 2A mais 3A, 5A. Esse B com esse B corta. Isso é igual a 20 mais 90, 110. Então, A é igual a... Esse 5 passa para cá dividindo. Quanto que é 110 dividido por 5? Vamos ver aqui. 110 por 5. Isso vai dar 2, resta 1, baixo 0. Vai dar 2, resta 0. 22. Então, A é igual a 22 graus. Sabendo que o A é 22 graus, só a gente substituir o 22 em uma dessas duas equações aqui, para a gente achar quem é o B. Substituir na de cima. Eu vou ter que 2 vezes 22 menos B é igual a 20. Eu só substituir nessa equação aqui o A por 22. Então eu vou ter que 44 menos B é igual a 20. 44 passa para cá trocando sinal, eu vou ter que menos B é igual a 20 menos 44. Então, menos B, 20 menos 44 vai me dar 24, menos 24. Multiplicar por menos 1 os dois lados, eu tenho então que B é igual a 24. Então, eu já encontrei quem é A, quem é B. A é 22 graus e B é 24 graus. Vamos tirar a prova real aqui para ver se as informações batem. Se A é 22 graus, 2A eu vou ter 44. 44 menos 20, 24. E B é 24. Ou seja, alternos internos, os dois com 24 graus. Vamos ver isso aqui, se bate? A é 22, 3A vai ser 66. Se eu somar 24 com 66... Então, 24 mais 66, 90, com 90 aqui do meio, 180. Então, esse ângulo aqui formou 180 graus. Então, todas as informações batem. É importante, às vezes, a gente resolver o exercício, terminou de resolver. Se a gente tiver um tempo sobrando ali na prova, der para fazer isso, fazer esse tipo de averiguação. Fazendo isso, às vezes, você identifica erros, às vezes um erro de continha, um erro bobo e já conserta. Vamos fazer esse segundo exercício aqui agora. Aqui é o mesmo caso, são retas paralelas interceptadas por uma transversal. Só que, em vez de eu botar as retas paralelas assim, uma em cima da outra, a gente só virou a figura e ficou assim. Isso é bom para a gente treinar a nossa visualização. Nem sempre na prova, as retas paralelas interceptadas por uma transversal vai estar colocada assim nesse formato, bonitinho, uma em cima da outra. Aqui no caso, são retas paralelas, por causa desse tracinho, perceba que elas são paralelas, interceptadas por uma transversal. Simplesmente a gente pegou a transversal e colocou a transversal assim, ó, alinhada com papel, no caso aqui com quadro. E a questão está me perguntando quem é x. O que a gente faz? Eu sei que esse ângulo e esse, eles são alternos. Por que eles são alternos? Porque esse está do lado de cima e esse está do lado de baixo. Eles estão em lados opostos da transversal. Se a figura estivesse em pé, um estaria do lado direito, o outro do lado esquerdo. E eles são externos por quê? Eles não estão entre as paralelas. Os ângulos entre as paralelas são internos. E os ângulos fora das paralelas, eles são externos. Então a gente percebeu o quê? Que eles são alternos externos. Os ângulos alternos,
eles são iguais, de acordo com o que a gente viu aqui até agora na matéria, ali no quadro anterior. Alternos e externos são iguais. Então o que a gente faz? A gente vai dizer que 2x mais 20 é igual a 120. Então a gente tem que 2x mais 20 igual a 120. 20 passa para lá trocando de sinal, vou ter que 2x é igual a 120 menos 20, 100. Então, x é igual a 50. Então a gente achou aqui o valor de x, 50, que é o que a questão está pedindo. Vamos verificar se a gente fez certinho? 2 vezes 50 é 100, mais 20, 120. Então a informação bateu, eles têm que ser igual a 120, bateu com 120 aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês estão gostando dessa playlist, dessas aulas, se inscreve no canal para continuar acompanhando o nosso trabalho. Todas as playlists desse canal são elaboradas de um modo que, se você acompanhar, você vai entender a matéria, vai entender de um modo rápido, sem perder o seu tempo, para se dar bem e passar na prova que você tiver que passar, se dar bem na prova que você tiver que se dar bem. E você se inscrevendo no canal, acionando o sininho das notificações, você também vai estar colaborando, contribuindo com o nosso trabalho. Aqui o trabalho não recebe nenhum tipo de ajuda financeira de ninguém e a forma que vocês têm de colaborar é só apertar um botãozinho aí de se inscrever. E muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Valeu, gente!